Toda vez que a gente assiste os bastidores de filmes e séries, parece que tudo foi feito de uma maneira tranquila, quase mágica. Ninguém nunca menciona os perrengues de produção. Bem-vindos ao Andarilhos e hoje eu vou falar exatamente sobre isso, que são os perrengues de set. Toda produção tem algum tipo de problema. São problemas diferentes porque cada produção requer coisas diferentes. Mas eu acho que é quase impossível você não enfrentar algum tipo de problema. Eu vou usar o último curta-metragem que eu acabei de finalizar como exemplo, porque esse foi cheio de aventuras, vamos dizer assim. O curta é escrito e estrelado por Alice Marconi, que também escreveu e atuou em De Volta aos 15, que agora é De Volta aos 18. Por ser um curta-metragem, a gente conseguiu muita coisa de graça, então a gente tem que lidar com as pessoas no geral. A gente já tinha fechado as datas de produção, a gente ia gravar no dia 4, 10 e 11 de agosto. No dia 4 a gente ia gravar num estúdio em Long Beach, que é a mais ou menos 1 hora do centro de Los Angeles. E no dia 10 e 11 a gente ia gravar numa casa em Glendora, que é na direção bem oposta da primeira locação. E aí aconteceu o nosso primeiro problema ou tentativa de mudanças. O Marco Pigossi concordou em fazer uma aparição no curta, só que ele só podia gravar no dia 3, dia 4 não dava. E até dava dia 10 e 11, só que a gente estava numa locação completamente diferente. E tinha que ser na locação do dia 4. Então lá fui eu conversar com todo mundo. Primeiro eu tinha que falar com a galera da locação, porque primeiro que eles estavam dando de graça. Então tinha que ver, né, se ainda era possível a gente mudar pro dia 3. Graças a Deus que eles falaram, dia 3 funciona também. E aí eu fui ver com todo mundo da equipe pra ver se eles tinham disponibilidade dia 3, né? Porque vai que alguém não tem disponibilidade. E tava todo mundo disponível, o que fez esse problema ser resolvido extremamente rápido. Quer dizer, todo mundo menos uma pessoa, que era a terceira atriz do curta. E lá fui eu e o diretor com 1 semana pra gravar, encontrar uma outra atriz. E esse era um papel muito específico, a gente precisava de uma loira americana. E você deve estar pensando, mas nossa, você tá nos Estados Unidos, achar uma loira americana padrão não vai ser tão difícil. Mas, gente, também não foi fácil, porque a gente tem que encontrar uma atriz que seja boa, né? Mas no fim das contas, a gente encontrou a Margie Mace, que é atriz, cantora, atriz de musical. Ela é incrível também, então deu tudo certo. E a partir disso foram as coisas básicas, que era comprar coisas de arte, comprar os lanches. Então, daí até o dia da gravação tava tudo certo. E o primeiro dia foi até que bem tranquilo. Teve ali um momento de adaptação de equipe, né? Porque é a primeira vez que tá todo mundo ali trabalhando junto. Mas tirando esses pequenos momentos de ajuste de equipe, foi tudo ótimo, né? A gente era metade da equipe brasileira, porque se eu sou brasileira, eu vou tentar contratar o máximo de brasileiros para os meus sets aqui em Los Angeles. E de perrengue mesmo que aconteceu naquele dia, que o tempo de set estava acabando e a gente teve que cortar uns 2, 3 planos. Mas o diretor estava feliz com o resultado de qualquer jeito, então é isso que importa. E na hora de finalizar o set, como tinha um monte de brasileiro, óbvio que acabou virando festa. Brasileiro em Los Angeles é um pouco carente, então quando a gente se junta, acaba que dá nisso aqui. Várias queixas de você, por que fez isso comigo? Estamos juntos, misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. Mas voltando ao foco aqui, a gente tinha basicamente agora 1 semana até o próximo dia de gravação. Como esse curta tinha muitas cenas de noite, a gente ia ter que gravar um pouco assim, indo pra madrugada. Então a gente tinha combinado que o horário que a gente ia gravar no dia 10 ia ser das 2 da tarde até as 2 da manhã. E no dia 11 a gente ia gravar das 5 da tarde às 5 da manhã. E a princípio tava tudo bem. A gente entrou na casa umas 2 da tarde e aí começou a fazer luz e tudo mais, então foi gravar lá pelas 3h30 mais ou menos. Quando deu umas 5 da tarde, a colega de quarto da pessoa que tava ajudando a gente com a locação e tudo mais, chegou e falou que a gente tinha que sair até as 10h30. E não tinha mais conversa, ela determinou aquilo e falou, vocês têm que sair. A gente entrou um pouco em desespero? Sim. Mas a gente sabia que ia conseguir resolver? Também sim. Nesse dia a gente chegou à conclusão que a gente ia cortar uma das cenas daquele dia e gravar no dia seguinte, pra gente poder sair no horário que elas tinham determinado, porque a gente não queria deixar as coisas ainda mais complicadas, porque a gente tinha que voltar no dia seguinte. E elas não queriam que a gente gravasse de madrugada, que era o plano das 5 da tarde às 5 da manhã. Mas elas concordaram das 10h30 da manhã às 10h30 da noite. E a gente falou, ok, a gente ia dar um jeito, né? A gente coloca coisas na janela pra tirar o sol e tudo mais, a gente dá um jeito. A gente terminou o dia ali meio preocupado se a gente ia conseguir
finalizar o projeto inteiro, porque ter um quarto dia era inviável. Mas eu tava ali tentando encorajar as pessoas, falando que ia dar tudo certo, que as coisas acontecem por uma razão e que essa razão às vezes é para o nosso melhor. Quando bateu lá uma meia-noite, meia-noite e meia, a pessoa que tava ajudando a gente com o negócio da casa me ligou falando que infelizmente a gente não poderia voltar para casa antes das 3 da tarde e ainda tinha que sair às 10h30. E lá foi eu, no meio da madrugada, ligar pro assistente de direção, pro diretor, pra diretora de fotografia, pra gente tentar resolver e ver o que a gente podia fazer com essa situação. E foi aí que a gente lembrou que a diretora de arte tinha oferecido a casa dela pra gente gravar quando ela viu que a gente tava meio desesperado mais cedo. E a gente só não tinha aceitado mais cedo porque a gente já tinha gravado coisas na parte da sala, que é onde a gente ia gravar todas as cenas do dia seguinte. E se a gente mudasse de locação, a gente ia ter que regravar aquela cena que a gente tinha gravado antes. Só que nesse ponto a gente não tinha outra alternativa, porque basicamente o nosso dia foi cortado quase pela metade. Então eu liguei pra ela de novo de madrugada, péssimo horário, porém ainda bem que ela tava acordada, e ela falou, claro, podem vir. E dentro de tudo isso a gente já tinha mandado a ordem do dia, que é o cronograma da gravação. Então todo mundo achava que era pra chegar na locação às 10h30 lá naquela casa em Glendora. E a nova locação era do lado oposto, Woodland Hills, e a gente ia ter que começar às 5 da tarde pra gente poder ter tempo de pegar tudo que a gente ia deixar naquela casa, colocar na outra casa, preparar a casa. E gente do céu, e eu estava estressada? Sim, ou com certeza. Eu fui dormir umas 2h30 da manhã e acordei às 6h30, porque tava estressada. Como não tava conseguindo dormir, fui tentar ser produtiva. Às 9 a gente foi buscar um caminhãozinho, porque ia ter muita coisa pra transportar. E foi nesse dia que eu descobri que eu sei dirigir caminhãozinho, então me contratem. A gente chegou lá na casa de Glendora umas 10 horas, colocou tudo dentro do caminhãozinho, que demorou 1h30, mais ou menos. Eu voltei pra minha casa, peguei a Alice, a gente foi pra outra casa, e aí arrumou tudo e ainda conseguiu descansar por 30 minutos. E aí, às 5 da tarde, começou a chegar todo mundo. E o dia foi super corrido. A gente conseguiu fazer mais de 25 planos em 12 horas. E não só por causa da quantidade de planos que a gente fez. A gente também teve maquiagem de efeito, com maquiagem de tiro, sangue. Foi incrível. A equipe foi embora às 5 da manhã, só que eu e a diretora, a gente ainda ficou pra trás, porque tinha que desmontar a coisa. A gente tinha móveis e tudo mais que a gente tinha pegado. Então a gente tinha que desmontar tudo isso. A gente saiu de lá umas 8 da manhã. No fim das contas, eu fiquei acordada 27 horas para fazer essa diária acontecer, mas fiquei muito feliz com o resultado e o diretor também, que de novo é uma das coisas que importam muito. E apesar de todos os perrengues que a gente passou, eu sinto que o curta ainda ficou melhor do que a gente podia ter imaginado. O estresse ali no momento é importante porque faz você agir, mas tenha certeza que quando acontece coisas é porque tem um motivo maior pra isso. Nesses documentários que eu fiz nos últimos anos, a gente teve vários problemas de pessoas cancelando de última hora, a gente perdendo locação. E aí a produtora executiva ficava super chateada, ficava irritada. E obviamente que a gente achava uma solução e fazia as coisas funcionarem. Eu adorava que no final ela falava, eu acho que eu prefiro isso que a gente acabou fazendo. Então eu acredito muito que às vezes essas coisas que acontecem é pro melhor do projeto. Beleza que tem sim uma ou outra coisa que acontece que realmente não é a melhor pro projeto. Mas é nesse momento que a gente testa a nossa criatividade pra fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, apesar de estarem dando errado. Então se você tá fazendo seu projeto e alguma coisa sai muito fora da caixinha que você tava pensando, tenta encontrar outras maneiras criativas de fazer com que aquilo funcione. E pode surtar sim, porque às vezes um surto faz bem assim pra nossa saúde mental. Mas também não fica surtando o dia inteiro, porque senão daí você não consegue ser produtivo. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e me conta nos comentários algum perrengue de set que você já passou. Até o próximo vídeo.